Fala aí, Mugiwara, sou o Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais uma edição do Diário de Bordo. Hoje vamos encerrar a cobertura da segunda temporada de One Piece, a série, pelo menos dos arcos no mangá, né? E hoje vamos falar da Ilha Drum, que pega os episódios 6 a 8, então esse vídeo vai ser um pouco mais extenso, né? Mas enfim, os episódios adaptam os eventos dos capítulos 130 até 154 do mangá, abrangendo os volumes 15 em frente, 16 herdando o propósito, e o volume 17, as flores de cerejeira de Hiryuki. E as principais mudanças que foram feitas pelo live action são as seguintes. Primeiro, na série a Nami ela não sai da cama depois que ela contrai a doença dos 5 dias, né? E o diálogo do bando sobre o que vai fazer com ela é bem reduzido. No mangá eles ficam vários painéis debatendo se vão pra Alabasta ou não. Tanto é que é a Nami que revela pra Vivi o jornal de como a situação piorou em Alabasta, não o Mr. Five que eles adaptaram na série. Inclusive a Nami ela finge que tá bem, sendo que ela não tá, ela consegue prever um ciclone no mar, a tripulação consegue evitar e tal. Em uma outra cena ela acorda no meio da noite e vê que tá todo mundo ali na cabine fazendo companhia pra ela. Tudo isso foi cortado do live action, né? Mas enfim. Outra mudança é que no mangá eles se encontram com o Apple que estava se passando por pirata, né? Antes de chegarem a Drum. Aqui não tem isso. Aqui eles vão direto pra Drum sem nenhum problema, né? Inclusive na série a Vivi reconhece o local e comenta, né, brevemente como as relações entre Drum e Alabasta são meio frágeis e tal. No mangá, ela só percebe que tá em Drum quando o Dalton fala o nome do Apple. Pois é. Quando a tripulação eles chegam em Drum, né, na série eles vão até a entrada de Big Horn e são confrontados pela Maria Nejikoma. No mangá não, no mangá eles acabaram de ancorar o navio e surgiu, né, um monte de cidadãos liderados pelo Dalton, para confrontá-los, né? Inclusive, eles se demonstram hostis, o Sanji tenta atacá-los. Na série não, na série o Sanji não tenta atacar ninguém, ele só fica na frente da Vivi para protegê-la depois do tiro, né? Na série, o reino de Drum continua sendo conhecido assim, no mangá não. No mangá, depois do exílio do Apple, eles passaram a se chamar do Reino Sem Nome, e só depois dos eventos do arco que a ilha de Drum passou a ser, né, conhecida como o Reino das Cerejeiras. No mangá, o Zoro ele não vai com um bando pra Big Horn, ele fica no navio treinando, né, o Karu faz companhia pra ele. E o Luffy e o Soap eles fazem um boneco de neve gigante lá em Big Horn. O Dalton, na série, ele conta para a tripulação inteira sobre o ataque, né, do bando do Barba Negra e sobre a fuga do Apple. No mangá isso não acontece, por quê? O Zoro estava no navio e o Luffy e o Sanji já tinham partido com a Nami, ou seja, as únicas pessoas ali para ouvir a história do Dalton eram o Soap e a Vivi. Inclusive, na série ele não menciona, mas o bando do Barba Negra só possui 5 homens. Pois é, só 5. Na série nós temos uma mudança, porque no mangá a gente descobre que a Kureha ela desce da montanha pelo menos uma vez por mês para tratar os pacientes e tal. Na série não, quem tiver doente e precisar ser tratado tem que subir a montanha por um caminho que dá a volta nela. Inclusive, né, o Luffy ele decide que vai escalar, porque o Dalton disse, ó, se vocês pegarem o caminho agora, vocês vão chegar de noite e vai estar muito perigoso. E aí, ok, né? Outra cena que é cortada é justamente o fato da Kureha descer da montanha. Ela vai até uma vila vizinha de Big Horn chamada Cocoa Weed e cuida de um garotinho chamado Tamatibi. Inclusive, né, o Dalton, o Soap e a Vivi vão até lá para tentar encontrar com a Kureha, mas ela já tinha ido embora, ou seja, isso foi cortado. Temos algumas criaturas que foram cortadas, né, desse arco, como o urso montanhista e os Lapans, que são coelhos carnívoros do tamanho de ursos, pois é. A escalada do Luffy e do Sanji é totalmente diferente na série pro mangá. Na série eles vão direto ao ponto, né, numa subida vertical pelas Drum Rocks. No mangá não. No mangá o percurso começa numa ladeira tranquila e tal. Inclusive no meio do caminho eles acabam trombando com o Apple que estava subindo a montanha. E acontece uma avalanche por causa dos Lapans. Tudo isso foi cortado, né? Porque o Apple ele só voltou pra Drum bem depois. E não tem os Lapans, a subida foi direto ao ponto, né? A primeira interação do Luffy e do Chopper no mangá é basicamente tentar transformá-lo em comida.
Na série não, na série eles mudaram isso. Indo agora pro flashback da Vivi, né? Nós vemos vários reis lá na Levely. Só que aí que tá. Muitos deles não apareceram no mangá até um arco bem lá pra frente. Ou seja, eles estavam ali nessa ocasião, mas eles não aparecem. Ou seja, o flashback no mangá, né, os painéis focam mais na Vivi, no Igaran, no Rei Cobra, no Apple, mas os reis já estavam lá, só não estavam em cena, né? Inclusive, uma coisa que não é dita no mangá, mas é dita na série, é que o rei Thalassa Lucas é o líder do conselho lá na Levely. Agora, uma coisa um pouco bizarra. A Levely, na série, acontece 10 anos antes dos eventos que a gente está vendo agora em Drum. No mangá, isso acontece 6 anos antes. Ok, só adicionaram 4. Qual é o problema? Porque o Apple ele menciona o assassinato da rainha da Ilha dos Homens Peixe, que aconteceu um tempinho atrás. Porém, no mangá, o assassinato da rainha tinha acontecido 2 anos antes da Levely. E aí que tá, a Levely tá acontecendo 10 anos antes do presente, então eles anteciparam mais ainda a morte da rainha. Ficou um furo de roteiro aí, mas beleza. O Apple, na série, ele bate na Vivi direto, né? No mangá ele também bate, mas ele finge que foi um acidente. Aqui não, aqui foi direto ao ponto e a Vivi já se desculpou para evitar um conflito, né? Inclusive, o Igaran tá falando com a Vivi, menciona o impacto da diplomacia dela e tal, como ela foi madura quando ela agiu. No mangá não é bem assim. No mangá o Igaran só tá lá confortando a Vivi, e quem tem esse pensamento é o Dalton. Ou seja, ele só pensa isso, ele não expressa verbalmente, né? A Kureha, ela omite um detalhe bem importante para Nami, que é basicamente, se ela não recebesse tratamento, ela morreria no fim do 5º dia no 5º dia adoentada. Pois é, foi bem por pouco, né? A Jolly Roger, lá do Hiriluk, ela é mantida dentro de um baú. No mangá, não, ela fica pendurada no topo do castelo de Drum. Inclusive, né, o conflito inicial do Luffy e do Sanji com o Chopper é diferente. Porque no mangá, eles estão perseguindo o Chopper achando que é comida, e eles veem uma porta aberta, né? Eles sentem frio porque tem muita neve, e eles vão tentar fechar a porta, só que o Chopper impede. Porque tem um ninho de snowbirds em cima. Se a porta fechasse, eles iam cair. Aqui não. Aqui o conflito é porque eles mexeram na bandeira, e o Chopper fica, né, com raiva. Inclusive, o interesse do Luffy e do Sanji em devorar o Chopper foi adaptado na série. Eles só mencionam isso com uma forma de provocação, para ver se o Chopper vai falar alguma coisa ou não, né? Aqui na série, a Kureha conta sobre toda a história do Chopper com o Hiriluk pro Luffy, pra Nami e pro Sanji. No mangá, não. No mangá, o Luffy e o Sanji estão correndo pelo castelo atrás do Chopper. E a Nami, ela só acaba descobrindo o básico sobre o Chopper. Tipo, nariz azul, abandonado pelo bando, tem uma ferida no coração, ele só teve um amigo. Tipo, ela não dá detalhes no mangá. Só fala o básico pra Nami mesmo. Inclusive, algumas cenas, né, que tem no mangá que foram puladas na série são as consultas médicas do Hiriluk. Mas nós temos uma breve menção pela própria Kureha, né? Sobre um paciente que virou sapo e tal. Inclusive, o local que eles se encontram é debaixo de uma ponte. No mangá, eles estão em cima da ponte, em campo aberto. Inclusive, no mangá, ele joga uma bomba contra o exército que está perseguindo ele, né? No mangá, o Hiriluk, ele mora numa caverna que fica nas Drum Rockies. Porém, na série, eles transformaram a casa dele para dentro de uma árvore. Fica bem mais simples. Inclusive, o Chopper, quando é encontrado pelo Hiriluk no mangá, ele tá na forma Heavy Point dele e ataca o médico. Na série, não. Na série, ele tá na forma do Brain Point, que é a forma híbrida, e só dá meio que uma cabeçada, né, pra afastar o médico. Um outro detalhe que eu agradeço que mudaram foi que quando o Hiriluk tenta, né, provar pro Chopper que não vai machucar ele, fica só de cueca. Bom, no mangá ele fica sem nada. Literalmente sem nada. No mangá, o Chopper, ele acompanha o Hiriluk nas consultas que ele faz, inclusive os dois fogem, né? E em uma dessas ocasiões, o Hiriluk, ele acaba jogando o Chopper na direção da multidão para conseguir escapar, e eles acabam brigando por causa disso.
Na série não, na série eles adaptaram, o Chopper não vai nas consultas do Hiriluk e a discussão deles é porque a pesquisa do Hiriluk deu errado de novo. Ou seja, transformaram uma discussão mais física em algo mais leve, mais verbal. A cena em que o Hiriluk ele manda o Chopper embora, no mangá é bem mais tensa, porque o Chopper ele se joga contra uma árvore para abrir os ferimentos, né? Ele é forçado pelo Hiriluk a ir embora. O Hiriluk pega uma arma de tranquilizante, atira na direção do Chopper, errando de propósito, né? Porque ele diz, não, eu nunca vou atirar em você, pra ver, né, se o Chopper vai embora com ele atirando. O Hiriluk, ele não conta pra Kureha na série sobre o plano final dele, né? E um outro detalhe, no mangá, a Kureha, ela ainda alongou os dias de vida dele pra, tipo, umas 2, 3 semanas. Aqui não. Aqui, ela deu o diagnóstico terminal e ficou por isso mesmo. O Chopper, ele procura pelo cogumelo mágico, né? O cogumelo milagroso, que é o Amildaki lá no Vale da Morte. Mas isso não é mostrado na série. No mangá ainda mostra um pouco, né? Inclusive ele tromba, né, com o rebanho antigo dele. Tem que enfrentar o pai biológico para conseguir esse cogumelo. Inclusive na série, os moradores lá de Big Horn, eles mencionam lá sobre o cogumelo curativo e tal, que fica no Vale da Morte. Isso é uma frase recorrente nesses episódios. Porém, no mangá não. No mangá, isso só acontece em um painel, essa menção do cogumelo. E o local em que ele tá não é nem mostrado e nem dito. Só falar, tem um cogumelo milagroso por aí. E o Chopper vai e procura. Inclusive, na série, o Chopper não vê o Dr. Hiriluk concluindo a pesquisa dele, mas o médico informa, né, do plano de se infiltrar no castelo de Drum. A morte do Hiriluk também acontece de forma diferente. Primeiro, porque na série ele se explode com granadas. No mangá, não, ele fez uma mistura explosiva e bebeu. Fora que todo esse confronto do Hiriluk no mangá acontece do lado de fora do castelo. Ou seja, o Apple tá todo mundo vendo aquilo. O Chopper chega, né? O Dalton ele se transforma em bisão, né? Quer dizer, a forma híbrida dele, para enfrentar o Chopper, e ele manda o Chopper ir embora. E aí no mangá, o Apple ele fica ciente que o Chopper sobreviveu. Ou melhor, não, no mangá ele pensa que o Chopper morreu porque eles estão na beirada da montanha. Eu confundi. Na série não, na série esse confronto lá do Hiriluk foi dentro do castelo, na sala do trono, e o Apple descobriu que o Chopper sobreviveu porque o Dalton voltou sem nada, sem um corpo. E aí, né? Como consequência, nós acabamos não vendo o que rolou com o Dalton depois disso. No mangá nós vemos, ele foi preso, a galera ainda tentou fazer a cabeça dele dizendo, não, pede desculpa, disse, se arrependeu, só que o Dalton se mantém firme. E aí, né, uma outra mudança. No mangá, assim que o Apple chega em Drum, ele torna o retorno dele público. Ele vai em Big Horn, fica lá se vangloriando e tal. O Dalton tava em outra cidade, ele sai correndo, deixa o Soap e a Vivi para procurar a Kureha na cidade vizinha. E aí não. Aqui ele não torna o retorno dele público logo de cara. Ele arma uma emboscada lá pro Dalton e depois ele vai de fininho até o castelo. Inclusive, né, o Chess, ele atira no Dalton aqui na emboscada. E no mangá não, no mangá eles estavam em campo aberto, eles estavam lá em Big Horn. E aí o Chess, ele disparou na direção de alguns moradores e o Dalton se jogou na frente do disparo, né? Como eu já falei, o reino de Drum fica sabendo, né, sobre o retorno do Apple. Só que no mangá, eles descobrem isso porque um dos guardas da patrulha foi atacado. Ou melhor, toda a patrulha foi atacada, só um guarda sobreviveu para contar a história. Aqui não, aqui foi a Miss All Sunday que contou pra Vivi, que contou pra galera. Vamos lá, né? No mangá, a luta em Big Horn em si é uma escala bem menor. Depois que o Dalton é ferido, tipo o Zoro, ele acaba com todo mundo ali. E na série não, na série tem aqueles monstros do Exército Real. E aí, né, o Zoro, o Soap e alguns moradores da vila se juntam para enfrentá-los. No mangá não tem isso. Os guardas estão normais, não foram transformados em monstros nem nada. E aí que tá. O Apple, né, ele ainda fica um tempinho lá em Big Horn no mangá. Na série ele parte direto pro castelo. Temos mais uma criatura que foi cortada, que foi o Robson, que é o White Walk branco de estimação do Apple, que é basicamente um hipopótamo das neves. Como eu já falei, né, a avalanche da subida do Luffy
nunca aconteceu, então o Apple não foi atrasado para chegar no castelo, ele só chegou depois mesmo. Na série, como eu disse, os guerreiros do Apple receberam modificações graças aos poderes da Baku Baku no Mi, o que tornou a batalha do Zoro e do Usopp mais difícil do que no mangá. Na série, a Kureha, ela deixa o castelo de Drum e em seguida acaba ajudando na batalha da vila, né? No mangá não, no mangá ela fica no castelo para confrontar o Apple. Uma outra mudança, no mangá a Vivi nunca chega a subir pro castelo para lutar com o Apple. Ela fica em Big Horn com o Zoro e com o Usopp. Só depois todo mundo sobe, né? Mas aí o conflito já estava resolvido. Na série, o Luffy ele pega o casaco da Nami sem permissão. No mangá, a Nami empresta pra ele, né? Mas já sabendo que ele provavelmente vai fazer besteira, mas ela vai poder extorquí-lo depois. Então, de boa. A batalha contra o Apple, o Chaz e o Kuromarimo acontece inteiramente dentro do castelo e em alas separadas. O Luffy e a Vivi contra o Apple, o Chopper e o Sanji contra o Chaz e o Kuromarimo. No mangá, não. No mangá, a luta acontece do lado de fora do castelo. A Nami não tá presenciando, quem tá vendo a luta é a Kureha. E ela impede o Sanji de lutar porque ele ainda tá se recuperando das costelas quebradas dos ferimentos. Então sobra pro Luffy e pro Chopper resolverem a situação. O Luffy, ele enfrenta o Apple, ou melhor, logo de início, né? Depois o Apple escapou aí pro castelo e o Luffy vai atrás. E o Chaz e o Kuromarimo, eles sim foram modificados pela Baku Baku no Mi no mangá. Eles viraram Chaz Marimo, né? E aí o Chopper os enfrenta, usando algumas coisas que foram cortadas dessa temporada, mas vão estar presentes na terceira, que é, no caso, é a Rumble Ball, né? Mas eu não vou dar mais detalhes sobre isso por enquanto. A técnica do Marimo elétrico do Kuromarimo, ela é aprimorada, permitindo que agora ele use o afro dele para prender os inimigos a tudo que eles encostarem. Antes não, antes ele jogava o tufo de cabelo e prendia na pessoa. A técnica que o Luffy e o Sanji usam, né, para derrotar o Apple é a Armedeler Gomu Shoot. No mangá, não. No mangá, ele usa uma outra técnica lá. Primeiro, esse Armedeler é usado, porém não derrota o Apple, só joga o Robson pra fora, porque o Apple tava na frente do bicho, né? O bicho foi jogado da montanha e impediu a queda do Apple. Inclusive, como eu já falei, o Apple ele não usa a Baku Baku Factory dele na luta, porque foi cortado, não foi mostrado, né? Uma outra mudança é que no mangá o Apple quase devora o Chopper. Os dois acabam se enfrentando de uma forma meio direta, né? Mas aqui foi cortado. Teve a combinação do Chaz Marimo, mas... teve a combinação do Chaz Marimo no mangá. Na série não teve, porém, dois dos soldados monstros do Apple, que atacam Big Horn, né? Tem uma estrutura corporal similar, ou seja, um em cima do ombro do outro. É uma referência ao Chaz Marimo. Uma outra coisa que foi cortada é que o Apple ele tenta atacar a Nami no castelo, porque ela estava se esgueirando tentando fugir, né? Mas o Luffy impede o ataque. E outra é que ele tenta usar o canhão real Blinking de Drum. E isso é cortado. Tanto é, né, que tipo, o Luffy derrota ele no mangá jogando ele pra cima de uma torre e depois mete um Gomu Gomu no bazooka nele, que o Apple é jogado pra fora da ilha, né? Como eu já falei, aqui na série o Sanji ajuda o Chopper na batalha, né? E o Luffy, ele nunca chega a interagir com esses dois capangas. Como eu já falei, o Chopper não usa a Rumble Ball durante a luta. Elas, na verdade, são mostradas na série, só que de uma forma bem breve após o conflito. Ele não revela o que são. Graças a isso, nós só vemos, né, o Chopper nas formas habituais de uma fruta Zoan. Ou seja, a Walk Point, a Brain Point e a Human Point dele. O grupo do Apple e depois, né, o do Zoro, do Usopp e do Dalton, eles usam uma passagem secreta para chegar no castelo de Drum. No mangá não, no mangá eu já falei, tinha o Robson, tinha o teleférico do castelo, que é o que o Zoro e a galera usa para subir depois. Inclusive, uma outra coisa que foi cortada é que o Dalton tava com uma corrente de dinamite pronto para lançar um ataque tudo ou nada, né, no Apple, mas o Luffy já tinha consertado tudo, então de boa. Inclusive, quando o Zoro e o Usopp chegam, né, o Luffy se atira na direção dos dois de longe, porque ele pensa que eles são capangas do Apple, porque o Zoro tava com um casaco do Exército Real que ele roubou, que ele tava morto de frio, né, porque ele saiu pra nadar sem camisa, se perdeu, depois ele encontrou o Usopp a viver, enfim, foi uma bagunça daquelas. No mangá, a Kureha, ela meio que
fala, né, que tem o pagamento do tratamento, que ninguém vai sair e tal. E aí a Nami, ela faz uma negociação. Ela diz, toma essa chave aqui do paiol, né, de armas que você quer, em troca de cobrir as despesas e do tratamento, né, e deixar a gente ir. Ela, não, beleza, as despesas estão cobertas, mas é o seguinte, vocês não podem sair daqui. E ela dá todas as dicas de como sair dali, né, enquanto ela deixa eles sozinhos na sala. E aí ela vai e sai, né, mas enfim. A Nami, ela se junta à tripulação logo depois da batalha. O Luffy, ele encontra o Chopper de imediato, né? No mangá, não. O Chopper saiu correndo, porque ele ficou assustado com o Soap e a galera que chegou da montanha. E o Luffy ficou horas procurando por ele, pra chamar ele pro bando. Aqui não. Aqui eles deixaram bem mais simples, bem mais direto ao ponto. Uma outra diferença. No mangá, a Kureha e o Dalton estão junto com alguns moradores de Big Horn quando disparam, né, a solução lá do Hiriluki, que produz cerejeiras e tal. Na série não, na série são só os dois que fazem isso, né, pra ele, que concluem de vez o trabalho da vida dele. Temos um outro personagem que foi cortado desse arco, que é justamente um personagem chamado Ace. Esse carinha aqui. E basicamente, ele tá atrás do Barba Negra, que tava em Drum, né? Mas ele já chegou tarde. Ele passou, tipo... Ele tava em Drum, tipo, uma semana antes dos Chapéus de Palha chegarem. O Ace, ele tava lá uma semana antes, né? Aí, que pena, né? Enfim, se vocês virem esse cara aí, ele mostra o cartaz do Luffy e diz, olha, fala pra ele que eu vou estar esperando por ele em Alabasta por 10 dias. E pronto. É isso, né? Basicamente, esse tal de Ace foi cortado do arco. E o Dalton, né, ele nunca chega a ver o cartaz de procurado do Luffy. Ele só escuta a Kureha mencionando o nome do garoto e tal. Uma outra adição é que o Smoker e a Tashig, eles interceptam a conversa entre o Sanji e o Mr. Zero em Renice. No mangá, esse diálogo, né, esse painel acontece quando eles estão no meio do mar. A Vivi, ela finalmente revela a identidade do Mr. Zero aos Chapéus de Palha. Porém, isso já tinha acontecido no mangá. Foi lá em Whiskey Peak e foi por acidente. Aqui não, aqui ela fala intencionalmente, né? Inclusive, o Crocodile revelando que o nome da Miss All Sunday é Nico Robin foi antecipado, porque no mangá ele só fala isso durante o arco de Alabasta, tipo lá na metade. Aqui não, eles anteciparam, né, pra dar um gostinho de quero mais. Vamos falar brevemente sobre as cenas inéditas que nós temos pro arco. Primeiro, o Apple se encontrando com a Robin, sendo agora, né, um benfeitor para a Baroque Works. No mangá eles não tem ligação nenhuma, o Apple com a Baroque Works. Que bom que eles adaptaram isso. Inclusive ela oferece, né, ajuda para retomar o reino de Drum, oferecendo a Baku Baku no Mi para ele. Que é uma cena nova, porque no mangá o Apple ele já tinha essa fruta antes, quando ele governava Drum. Essa foi uma outra mudança, né, que eles fizeram para a série. A cena em que o Smoker e a Tashi capturam o Mr. Eleven em Renice é nova também. No mangá, eles capturaram o Mr. Eleven, mas isso nunca foi mostrado, né? Nunca foi mostrado como. A parceira dele, né, a Miss Thursday, faz a primeira aparição dela em uma mídia de One Piece. Ou seja, ela nunca tinha aparecido nem no mangá, nem no anime. Ela só tinha sido citada. Ela enfrenta e é morta pelo Smoker, ao invés de abandonar o Mr. Eleven, que nem aconteceu, né? E foi dito no Databank One Piece Red, grandes personagens. Ou seja, a mudança aqui, ela morreu. No mangá, não, ela só abandonou a dupla dela mesmo. Os reis presentes na Level, debatendo sobre os méritos do sistema da Shichibukai, assim como a Vivi espiando a reunião, também são uma coisa nova da série. No mangá não tem isso. O Zoro se juntando ao Dalton na vigia, a conversa dele sobre o retorno do Apple a Drum. O Luffy escorregando e caindo alguns metros nas Drum Rocks com a Nami e em seguida salvando o Sanji da queda também são diferentes. No mangá é diferente. Por quê? Porque o Sanji já estava desmaiado quando o Luffy chegou nas Drum Rocks. Então ele estava segurando a Nami e o Sanji. E aí, tipo, ele sem querer abre a boca e deixa o Sanji cair. É aí que ele estica a cabeça para pegar. Pois é, né? Uma outra cena inédita é o Luffy pendurando a Jolly Roger do Hiriluki numa parede no interior do castelo. Como eu disse, no mangá isso acontece do lado de fora, né? Lá no topo do castelo. O Soap se juntando ao Zoro e ao Dalton na vigia também é uma cena nova. A aparição da Robin em Big Horn, a conversa dela com a Vivi sobre o ataque iminente do Apple.
O Usopp entregando um apetrecho de escalada pra Vivi escalar também é novo. O Sanji contando pra Nami sobre a mãe dele, né? E aí que tá. Isso é uma coisa que nem eu sabia, porque aparentemente vai ser revelado mais pra frente no mangá. Pelo menos até a parte que eu cheguei e parei de ler, não foi revelado nada sobre a família dele, né? Então foi bem bacana, mas é bem no futuro que o personagem revela isso no mangá. A Vivi socando o Apple, né? Refletindo o momento em que ele e a Starpio, quando se conheceram em Leveling, também é uma cena nova que foi adicionada no arco. Vamos falar agora sobre easter eggs e curiosidades. O título original do episódio 6, Nami Dearest, é uma referência ao filme Mamãezinha Querida de 1981, o título Mommy Dearest. Já o episódio 7, Reindeer Shames, né? É uma referência ao filme Jogo Duro, dos anos 2000, que em inglês é Reindeer Games. Já o episódio 8 se chama Dear and Loafen in Drum Kingdom, que é uma referência ao filme Medo e Delírio de 1998, cujo título original Fear and Loathing in Las Vegas. Outras curiosidades, né? Durante a Leveling, vários reis podem ser vistos bebendo garrafas de vinho The Sea, que é uma marca do mangá. O arquivo dado aos reis sobre o Dragon tem uma breve menção dos comandantes do exército revolucionário, porém os únicos nomes visíveis são Lindbergh e Caraço. É possível avistar peles dos Lapans lá na fortaleza de Bighorn, né? Até a cabeça de um tá exposta na parede da taverna onde os chapéus de palha se abrigam. Nós vemos estátuas ou então taxidermias de algumas criaturas lá na sala do trono do castelo. Por exemplo, um Kaba-gorila, um Sai-Kanguru, né? Kamono Hitsuji e Kirin-Kodanuki. É possível ouvir o Dr. Hiriluki e o Chopper, né? Cantarolando a música Dr. Tony Chopper em alguns momentos distintos do episódio 7, é bem bacana. O urso montanhista, ele foi cortado da série, mas ele aparece no mapa durante os créditos dos episódios, né? Ainda na sala do trono é possível ver uma estátua incrustada de joias de um peixe lutador. E no final do episódio 8, no momento que o Crocodile olha pela janela para o tanque de água dele, nós podemos ouvir uma parte da música tema dele, Mr. Zero. Mais especificamente, uma parte onde toca um trecho da Sinfonia do Novo Mundo de Antonin Dvorak. E o que é que isso tem de interessante? Pois essa mesma música foi usada no episódio 126 do anime durante a luta final do Luffy contra o Crocodile. Pois é. Agora falando sobre os figurinos, né? As roupas que o Luffy usa no episódio 8, assim como a Nami, o Zoro, o Sanji e a Vivi na cerimônia de entrada do Chopper, são referências aos visuais deles na capa do capítulo 128 do mangá. A roupa que o Luffy usa no episódio 6 e o Sanji também são do capítulo 133, e a roupa que o Usopp usa no episódio 8 é do capítulo 304. Os demais figurinos usados pelos personagens são os mesmos que eles são vistos usando no mangá, né? Mas é isso, gente. Essa foi mais uma edição do Diário de Bordo. Eu ainda não sei como eu vou dividir o próximo, porque a próxima temporada aparentemente vai pegar a temporada inteira para Alabasta. E não é um arco pequeno, então talvez eu divida em 2 ou 3 vídeos. Vai depender de como ficar, né, a série, a temporada em si. Perdão a voz, eu tô me recuperando de uma gripe, então eu tô bem mal ainda, mas eu trouxe esse vídeo pra vocês, né? E é isso, espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima, né? Ano que vem com, respectivamente, as edições 10 e posteriores do Diário de Bordo. E é isso. Um forte abraço, até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you